Olá, turma! Na nossa aula de história nós vamos falar de resistindo à escravidão, né? A resistência aí dos africanos, dos escravos, na verdade, à escravidão, certo? A escravidão foi um processo de grande violência com inúmeras punições, humilhações em público e exploração do trabalho. Então, alguns escravos se rebelavam, né, eles batiam de frente contra os seus senhores e fugiam. Muitos deles conseguiam se esconder nas matas e assim formavam comunidades chamadas quilombos. Mas também esses escravos não eram só africanos, lembrando. Também tinham os indígenas, tinham algumas pessoas que de outros países, por não pagarem suas dívidas, também se transformavam em escravos, certo? E aí esses quilombos eram povoados, geralmente escondidos, para onde fugiam os indígenas, né, no meio das matas, e fugiam os indígenas e africanos escravizados. Os quilombolas, né, eles, a partir do momento que formavam aquela comunidade nos quilombos, eram denominados quilombolas e faziam artesanatos, plantavam e praticavam comércio, aquele chamado escambo, certo? Aí tem duas imagens. Tem a imagem aí de um quilombo antigo, onde dá para se ver que eles viviam bem, né? Mais sossegados, né? Tinham um modo de viver bem melhor. E aí abaixo tem a imagem do maior e mais conhecido quilombo dos Palmares, certo? Hoje considerado um patrimônio histórico aí. Ele se localiza antes, né, na época do Brasil Colônia, ele se localizava em uma das capitanias de Pernambuco, mas hoje ele se localiza, é considerado parte do estado de Alagoas, tá? Aí falando dos escravos, novamente os que não conseguiam fugir resistiam à violência da escravidão e principalmente à sua cultura, muitas delas praticadas até hoje, como a capoeira e o maculelê. Na época da escravidão, os africanos eram proibidos de cultuar os orixás, né, que eram eram conhecidos seus deuses. Por isso eles misturavam a religião católica às suas, uma forma de louvar as suas divindades, certo? Tem uma foto mostrando aí no livro de vocês dos orixás aí africanos que fica no Dique do Tororó, próximo ao estádio Otávio Mangabeira, conhecido como Fonte Nova. As heranças africanas nos trouxeram, né, ficamos com grandes heranças aí deles. E a nossa cultura também faz parte da cultura africana, tá? Temos aí as comidas como acarajé, cocada, cuscuz, farofa, pamonha e tantas outras comidas. Temos a dança como samba, axé, maracatu, religião, né? Algumas pessoas são adeptas e devemos respeitar, que é o candomblé e a umbanda. Tem palavras também aí como caçula, que quer dizer irmão menor, né? Quitanda, que quer dizer uma vendinha pequena. Cochilar, quer dizer tirar um pequeno soninho. Quiabo, que é um legume aí. Fubá, cafuné, que é fazer carinho, certo? E então essas são as heranças africanas que está entre todos nós, tá? Faz parte da nossa cultura. Vocês vão responder a página do livro integrado, página 377, onde tem escrito assim: qual é o nome do quilombo mais conhecido da história brasileira? Quais as atividades eram desenvolvidas pelos moradores dos quilombos? Terceiro, durante séculos, muitos escravos buscavam formas de lutar contra a situação que viviam. Pinte o quadro que caracteriza esse movimento, tá? E tem aí respeito, obediência e resistência. Você vai pintar qual é o quadro aí que se caracteriza esse movimento, tá bom? Bons estudos aí para todos vocês. Um grande beijo.